Eu quero hoje conversar com você sobre um tema que é importante, muito relevante para a nossa vida. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella é um filósofo, um dos escritores e palestrantes mais proeminentes, aí, mais conhecidos da nossa geração, dos últimos anos, os últimos 10 anos. E o Mário Sérgio Cortella, ele escreveu um livro em que o tema do livro é Não se Desespere. E nesse livro, o Mário Sérgio Cortella, em um dos capítulos que ele apresenta ali, ele fala sobre a necessidade que nós, seres humanos, temos de termos comunhão com as pessoas, de estarmos convivendo com outras pessoas. O Mário Sérgio Cortella ele diz que nós somos seres gregários. O que significa quando ele diz nós somos seres gregários? Significa que nós somos um tipo de animal que nós necessitamos de outras pessoas para sobreviver. Tanto na questão física, né, para o próprio nascimento, né, ninguém nasce sozinho, ninguém apareceu sozinho. Nós somos o resultado de uma aproximação, o resultado de um relacionamento. Quando pequenos, nós só sobrevivemos, nós só conseguimos sobreviver porque alguém cuidou da gente. Ninguém pode dizer, né? Teve uma vez que eu estava conversando com um adolescente, um jovem, na verdade, uma mentalidade adolescente, mas era um jovem. E ele dizia para mim assim que nunca ele teve ninguém por ele, né? Os pais dele não davam muita atenção para ele, isso é um fato. Mas ele disse assim, pastor, eu nunca tive ninguém por mim. Eu sempre vivi sozinho. Eu nunca tive ninguém que estendesse as mãos para mim e me ajudasse. Eu falei para ele, olha, isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Porque se não tivesse ninguém feito nada por você, você não estaria vivo. Porque nós, seres humanos, nós precisamos de outras pessoas para poder sobreviver, né? E não apenas fisicamente, não apenas no sentido de alguém que nos dê comida, de alguém que nos dê banho, de alguém que coloque uma coberta, uma roupa, que nos ajude, né, nessas necessidades que nós temos, mas também emocionalmente, nós precisamos de pessoas na nossa vida. Nós necessitamos. Nós somos seres gregários. Nós precisamos de pessoas na nossa vida, tá? Quando eu falo sobre solidão, solidão é diferente de solitude, né? Solitude é quando você quer ir para um lugar e ficar ali, ficar bem com você, né? Você está ali, não tem pessoas ao teu lado, você não está enfrentando uma solidão, mas você está quieto, está só. Você escolheu estar sozinho naquele momento, para você refletir, para você passar um tempo, ou tem gente que gosta até mesmo de ficar, morar sozinho, enfim, tal. Solitude é diferente de solidão, né? Solidão é quando você tem a ausência, ou quando você sente a ausência de pessoas na sua vida, quando você se sente só. Às vezes, até no meio de uma multidão, você se sente sozinho. Às vezes você tem família, tem casa, está todo mundo dentro da tua casa, mas você se sente sozinho, você se sente solitário, né? Essa ausência que você tem das pessoas. Quando Deus ele nos criou com o propósito da gente conviver, da gente estar junto com outras pessoas, né? Nós somos seres plurais. O que significa isso? Nós somos humanidade. A gente convive com outras pessoas. Esse texto é muito utilizado em casamento, mas ele vai para muito além. Quando Deus criou Adão e colocou no jardim, e Deus percebeu que ele estava muito só. Mesmo que Deus fosse lá, estivesse com ele, mesmo que Adão tivesse outros animais ali com ele, mesmo que ele tivesse toda a natureza, mesmo que ele habitasse num paraíso, estar só era algo muito complicado para ele. E aí Deus coloca aqui uma frase que é muito interessante. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Solidão não é boa. Você estar sozinho não é bom.
Deus percebeu que por mais que Adão tivesse tudo à sua volta, por mais que Deus estivesse presente na vida de Adão, era necessário que ele tivesse alguém semelhante a ele, né? Uma outra pessoa fizesse parte da sua vida. E é aí que Deus começa a construir essa teia humana, né? Começa a construir esse projeto de família e esse projeto de humanidade. Vai da necessidade, porque não é bom que o homem esteja só. Tem um outro texto da Bíblia, Eclesiastes, o sábio Salomão, ele diz: melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um. Porque em algum momento você vai precisar de ajuda. Porque em algum momento quem está ao seu lado vai precisar de ajuda. E aí a gente pode se ajudar. É muito importante, nós todos temos a necessidade de estarmos juntos. Nós vivemos numa época em que, no meio de toda essa correria, é interessante, né? Porque hoje a Terra, ela tem aproximadamente 7 bilhões de habitantes. É muita gente, é muita gente. Só que no meio desses 7 bilhões de habitantes, tem muita gente se sentindo solitária. Muita gente se sentindo só. Muita gente enfrentando a dor da solidão. Talvez aqui, no nosso grupo, nós temos algumas pessoas que, se olhar sinceramente para dentro da sua vida, vai perceber que está vivendo uma vida solitária. E gostaria de um abraço, gostaria que alguém lhe dissesse alguma coisa, gostaria de ter uma convivência mesmo, de sentir o prazer da convivência, e de repente você se sente só. Às vezes criou os filhos, às vezes ajudou até mesmo a criar os netos, mas de repente o pessoal vai embora e você fica só. Sente solidão, sente o silêncio da vida, né? Tem o Augusto Cury, que é um estudioso da mente humana, um brasileiro cristão. O Augusto Cury, ele tem uma frase dele, que ele diz que solidão é quando a gente tem ausência da gente mesmo. É quando a gente sente a ausência da gente mesmo. É quando não temos ninguém, não temos mais ninguém ao nosso lado e nós mesmos sentimos a ausência da gente. Nós perdemos o ânimo, a força, a disposição para a nossa vida. E isso é muito perigoso, a gente precisa cuidar. Se você tem algum sentimento de solidão no teu coração, na tua vida, você precisa cuidar, tá? E é por isso que nós estamos aqui, nós estamos juntos, somos uma comunidade. Nós já não podemos dizer, né? Eu não posso dizer nessa manhã, eu estou sozinho nessa manhã. Eu não estou sozinho, eu estou aqui com você. E você está sendo um instrumento de Deus na minha vida. E hoje, pela manhã, eu estou muito bem acompanhado com muita gente, muitos amigos e amigas. E nós estamos aqui para fortalecer o coração uns dos outros. É muito importante que você esteja aqui e que você faça parte dessa história, porque você faz parte da minha história. E é muito bom a gente poder estar aqui. Então, não se entregue à solidão. Muitas pessoas vão se tornando deprimidas, angustiadas. Eu lembro da experiência do Billy Graham, que ele contou uma vez. Billy Graham foi um dos maiores pregadores, o maior pregador do século passado, né? E Billy Graham, no livro, o último livro que ele escreveu, ele relata algumas experiências que ele teve que marcaram muito a sua vida. E ele conta a experiência de uma senhora de 70 e poucos anos, e ela tinha acabado de perder o marido, tinha perdido o marido há pouco tempo, há uns 10, 11 meses, e ela não estava dando conta da solidão dela. Os filhos e netos moravam muito distantes, volta e meia ligavam para ela, iam lá, tinham preocupação com ela, mas ela trazia esse sentimento de solidão, por conta de todos os anos que viveu com seu marido, foram mais de 50 anos, 54, 55 anos de casamento. Então é uma vida, né? E quando o marido dela se foi, ela, uma mulher cristã, uma mulher de Deus, mas sentindo essa dor no peito, sentindo essa solidão, e ela foi procurar o Billy Graham, ela ouviu uma mensagem, e ela falou, eu preciso de uma orientação. E ela conseguiu mandar uma mensagem para o Billy Graham. Billy Graham tinha muitas coisas para fazer, muitas atividades, então muito difícil alguém conseguir falar com ele, se aproximar dele para falar, mas ela conseguiu.
E quando ela expôs para ele, quando ele ficou sabendo de toda a situação, ele pediu para que, sentiu no coração e pediu para que ela ligasse. E ela ligou para ele chorando, aos prantos, dizendo que ela estava muito só, que ela sentiu uma solidão tremenda na vida dela. E o que ela fazia? E na hora o Espírito Santo de Deus orientou o Billy Graham para ele fazer um pedido para ela. Ele falou, olha, não tem um lugar que cuide de crianças que são abandonadas, ou alguma casa de idosos aí próxima de você? Não tem, você não conhece nenhuma família, nenhum casal de idoso que esteja sozinho, alguma coisa aí na tua região? E ela disse, olha, tem uma casa de idosos aqui por perto, né? E ele disse para ela o seguinte, comece a visitar, comece a ajudar. Se aproxima lá, comece a ajudar. Se aproxime das pessoas, comece a ajudar as pessoas que estão sentindo a dor da vida, que estão sofrendo algum tipo de sofrimento, algum tipo de abandono, as pessoas que estão passando por alguma dificuldade. Comece a ajudar essas pessoas. E aí você vai ver Deus fazendo um resultado incrível na sua vida. E eles conversaram, e ele orou por ela ali. Passou-se um tempo e essa mulher ligou para o Billy Graham, conseguiu falar com ele novamente, através de um contato que ela tinha. E quando ela falou para ele que ele atendeu o telefone, ela estava muito diferente. Ela estava muito animada. Ela estava muito alegre. Havia uma satisfação, um contentamento no coração dela. E o Billy Graham foi falar com ela e ela disse, eu fiz o que o senhor falou. E está dando certo. E está dando certo. E ele disse assim, mas por que está dando certo? O que aconteceu? Ela disse assim, sabe todo aquele amor que eu tinha pelo meu marido, que eu tenho pelos meus netos, pelos meus filhos? Eles não estão próximos, mas eu tenho muito amor. E aí eu estou derramando esse amor sobre pessoas que precisam desse amor. Eu estou compartilhando esse amor com pessoas que precisam. Eu estou me aproximando das pessoas. O que eu quero dizer para você com isso? Que muitas vezes nós curamos, ou é possível você curar esse sentimento de solidão que você tem, amando as pessoas, se aproximando das pessoas. Se eu ficar no meu canto, se eu ficar escondido, se eu ficar me lamentando, se eu ficar me lamuriando o tempo todo, as coisas só vão se complicando para mim. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar relacionamentos. Eu preciso buscar uma forma de retribuir aos outros. Porque a gente recebe tudo aquilo que a gente dá. Então, se eu começar a dar amor, se eu começar a cuidar de pessoas, se eu começar a abençoar pessoas, eu vou estar sendo abençoado também. É curando que eu encontro a cura. É restaurando que eu encontro a restauração. É abraçando que eu encontro o abraço. É beijando que eu encontro o beijo. É estendendo as mãos que eu encontro mãos estendidas. Esse é o caminho que a palavra de Deus nos apresenta. A partir do momento que nós nos tornamos solução para a vida de alguém, a partir do momento que nós nos tornamos solução nesse mundo que nós vivemos, esse mundo que nós vivemos se torna também solução para nós. Quando a gente olha para a vida de Jesus, eu separei alguns textos aqui e eu quero compartilhar com você. A gente vai descobrir que Jesus também, porque quando Jesus esteve aqui com a gente, a Bíblia diz que Jesus passou por todo tipo de sofrimento. Jesus, ele atravessou todo tipo de tentação. Jesus, ele viveu uma vida extremamente humana, né? Jesus, ele foi 100% homem enquanto ele esteve aqui. Ele se esvaziou da sua condição divina. Lembra que nós sabemos que Jesus é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, Jesus é Deus, mas ele se esvaziou dessa condição e se tornou humanidade. E como humanidade, Jesus, ele viveu tudo aquilo que nós vivemos. Então, esta solidão que você sente, essa dor que você sente no peito de sentir-se só, mesmo às vezes no meio de tanta gente, Jesus também sentiu. Olha o que Jesus diz aqui para os discípulos um pouquinho antes dele ser, na última noite, um pouquinho antes dele ser crucificado. No outro dia pela manhã, ele ia passar por tudo que ele passou e ia ser crucificado. Então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me
abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Jesus diz para eles, esta noite ainda, vocês todos me abandonarão. É interessante porque Pedro diz, eu jamais te abandonarei, eu nunca te deixarei, eu não te abandonarei. E Pedro estava falando de sincero, de coração. Só que Pedro é humano. E como ele é humano, ele é falho. E ele também falhou. Mas Jesus, ele nunca nos abandonou. E Jesus foi atrás de Pedro, porque Jesus, ele não nos abandona. Ainda que você tenha abandonado Jesus em algum ponto da sua vida, ele jamais te abandonará. E ele continuará atrás de você, até que ele te resgate, até que ele te alcance. Lembra do pastor que deixou as 99 ovelhas no aprisco e foi em busca daquela que se perdeu? Hoje, Deus talvez esteja usando a minha vida para ir atrás de você, como o pastor que está indo atrás da ovelha para dizer que você faz parte do rebanho e Deus está querendo te trazer de volta para o aprisco. Jesus não abandonou, mas Jesus sentiu a dor do abandono. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Aqui, quando Jesus está no Getsemane, um pouquinho depois, algumas horas depois que Jesus tinha dito isso, Jesus foi orar no Getsemane com os seus discípulos. Ele foi com todos os discípulos para o Getsemane orar. Quando ele chegou lá, ele tirou aqueles que eram mais próximos dele e levou um pouquinho mais adiante. E depois ele deixou aqueles 3 discípulos ali e ele foi um pouquinho mais adiante para ficar só ele e Deus, na solitude. E quando ele estava lá orando, ele sentiu a dor da solidão. E ele então voltou para encontrar-se com os discípulos, mas quando ele chegou, eles estavam dormindo. E aí, na hora que Jesus mais precisava, os discípulos estavam dormindo. Aí Jesus diz assim, então Jesus voltou aos seus discípulos, os encontrou dormindo e disse, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vocês não ficaram comigo quando eu precisei? Vocês não estão comigo? Vocês estão dormindo? Jesus estava sentindo essa solidão. E também na cruz, por volta das 3 horas da tarde, Jesus crucificado, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Quando todos os pecados nossos caíram sobre Jesus, Jesus sofreu a dor da mais profunda solidão. Ele não tinha a ausência apenas de todos aqueles que ele amava, aonde ele estava. Ele tinha também a ausência de Deus. Quando todos os nossos pecados voltaram-se contra Jesus, quando Jesus estava totalmente sujo, totalmente imundo, totalmente enfermo, Deus, ele vira as costas para Jesus. Este era o maior preço que Jesus precisava pagar para a nossa reconciliação com Deus. Deus, ele volta as costas para Jesus. E Jesus fica completamente solitário naquela cruz. E ele sente a profunda dor do abandono naquele momento ali. Isaías 53 diz que ele era rejeitado e desprezado. E nós não fizemos caso algum. Jesus sofreu a dor da solidão. O apóstolo Paulo também soube o que era isso. O apóstolo Paulo foi o apóstolo que mais viajou e trabalhou e fez a obra de Deus por todo lugar onde ele ia. Só que Paulo ajudou muita gente, ele levou muita gente, ele edificou muitas igrejas em todo lugar que ele passava, nas viagens que ele fazia. Mas chegou um determinado momento, bem no finalzinho da vida de Paulo, que ele ficou praticamente sozinho, abandonado. Inclusive, Paulo foi questionado pela própria igreja que ele iniciou. O apóstolo Paulo iniciou a igreja de Corinto, por exemplo, a igreja de Corinto, que tem a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, que foi Paulo que começou aquela igreja, chegou um momento que aquela igreja começou a questionar se Paulo era um homem de Deus ou se Paulo era um herege, se Paulo era um falso profeta, porque Paulo tinha sido perseguidor da igreja. Então eles não acreditavam na conversão de Paulo. E Paulo ficou sozinho. Esse texto aqui é a última carta, né? A última carta, esse é o último texto, as últimas palavras que aparecem do apóstolo Paulo antes dele ser executado, porque ele estava preso e depois ele foi executado por causa da sua fé. Ele diz lá, só Lucas, ele fala para Timóteo, só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Paulo fala aqui que ele está praticamente sozinho,
que ele foi, ele diz nesse texto aqui, um pouquinho para frente, acho que uns 4, 5 versículos para frente, ele vai dizer: ninguém foi ao meu favor, ninguém me ajudou, ninguém estendeu as mãos para mim, ninguém me defendeu. Quando eu estava diante daqueles que estavam me acusando, eu não tive ninguém em minha defesa. Ou seja, fiz tanto por tanta gente, e nesse momento que eu mais precisava, não tem ninguém para me ajudar, ninguém para me defender. Só que Paulo, ele não coloca um ponto final aí. Ele continua dizendo: no entanto, Deus esteve comigo o tempo todo. E ele esteve me ajudando e me abençoando o tempo todo. Deus está presente na tua vida. E é importante a presença das pessoas, claro que é. E Deus vai te ajudar. E você também pode se ajudar se aproximando das pessoas. Você também pode se ajudar ajudando. Né? Todo aquele que dá, recebe. Né? Todo aquele que ajuda, é ajudado. Todo aquele que se aproxima, alguém vai se aproximar dele. Então, por mais que nesse mundo tenha muitas pessoas injustas, muitas pessoas que fazem mal, eu quero que você entenda nessa manhã que existem pessoas boas também. Tem pessoas boas, tem pessoas que nos ajudam, tem pessoas que caminham conosco, tem pessoas que estendem as mãos para a gente. Portanto, você não está só. Você não está sozinho. Você não está só. Saiba disso, você não está só. Eu lembro de uma experiência que aconteceu, está aqui, ó, esse 1 Reis 19, quando o profeta Elias, depois que ele vence os 400 profetas de Baal, ele recebe uma ameaça de Jezabel, que era a esposa do rei. Ele recebe uma ameaça, e quando ele recebe essa ameaça, ele fica com tanto medo, com tanto pavor, que ele corre para uma montanha, ele está deprimido, e ele entra dentro de uma tenda, dentro de um buraco, dentro de uma caverna, e nessa caverna ele pede para morrer. E aí Deus vai conversar com ele, e nessa conversa ele deixa escapar um sentimento de solidão. E ele diz: olha, ninguém está comigo, eu estou sozinho. Eu lutei contra os 400 profetas de Baal, eu tenho lutado, eu tenho feito... É o grande profeta Elias, o maior profeta do Antigo Testamento, né? Elias é um dos maiores do Antigo Testamento. Elias é o maior dos profetas do Antigo Testamento. E ele teve esse momento em que ele disse: eu estou sozinho, ninguém está comigo, eu quero morrer porque ninguém está comigo. E na hora que ele fala isso, Deus fala para ele: você não está sozinho. Mas como que eu não estou sozinho? Aí o anjo diz para ele: tem mais 7.000 que não se prostraram. Você não está sozinho. Do jeito que eu digo para você nessa manhã, você não está sozinho porque nós estamos aqui com você. Você não está sozinho porque Deus levanta pessoas para orar por você em todos os lugares do mundo. Tem pessoas que estão orando por você nesse momento, que Deus levanta para orar por você. Tem pessoas que amam você. Às vezes a gente vai se sentindo, né, num estado, principalmente de depressão, nós vamos nos sentindo não amados, não queridos. Nós vamos interpretando as coisas como falta de amor, né? Mas tem pessoas que nos amam, tem pessoas que nos querem bem, tem pessoas que nos ajudam. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Assim como Elias não estava sozinho, tinha mais 7.000 que não tinham se prostrado diante dos deuses daquela época, que estavam firmes em Deus juntamente com Elias. Você também não está sozinho. Você não está só, né? Jesus diz aqui, ó, em Mateus 28:20, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Olha o que Deus diz aqui em Mateus 18:20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Hoje, Jesus está aqui presente, porque é uma promessa de Deus que onde 2 ou 3 estivessem reunidos, ele estaria ali no meio deles. Hoje, Jesus está aqui no nosso meio. A presença de Jesus está aqui para abençoar a nossa vida, para ministrar a nossa vida. Creia em nome de Jesus. Deus está aqui abençoando a nossa vida. E Ele é a nossa segurança por todo o caminho que nós caminharmos. Olha o que diz a palavra de Deus de promessa para o nosso coração, dessa presença de Deus. Salmo 139 fala que não há como fugir de Deus. Se eu for para o lugar mais alto, Deus está lá. Se eu for para o lugar mais profundo, Deus está lá. Não existe como a gente estar num lugar onde há ausência de Deus. Nós nunca estaremos sozinhos. Você nunca estará sozinho. Deus sempre estará com você. Se você clamar agora, Deus está aí pertinho de você para abençoar a tua vida. Diz, olha, Josué 1:5
Deus diz para ele: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei e nunca o desampararei. Essa é a palavra de Deus para você. Eu jamais te deixarei e nunca eu irei te desamparar. Olha só, Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando andar por um vale de trevas e de morte, eu não preciso temer o perigo, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me protegem. O Senhor está presente na minha vida. Ele está cuidando da minha vida. E eu não estou só. Olha o que diz aqui Deuteronômio 31, 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Deus diz para você nessa manhã: não tenha medo. Não fique espantado com as dificuldades, com as lutas, porque você não está sozinho. Eu estou contigo por onde quer que você estiver. Deus está presente neste lugar para abençoar a nossa vida, para ministrar sobre a nossa vida e abençoar todo o nosso caminho. Eu quero que você creia nessa manhã, nesta presença do Senhor. Você não está só. Deus está aqui presente para abençoar a tua vida. Nós estamos juntos, na mesma fé. Tem mais 7.000 que não se prostraram. Deus levanta pessoas para orarem por você. Deus levanta pessoas para cuidarem de você. Deus levanta pessoas para abençoarem a tua vida. E se você precisa de algo, ofereça. É interessante isso, né? Se você precisa de algo, ofereça. Se você tem no teu coração o desejo de ser mais amado, comece a amar. Se você tem no teu coração o desejo de que as pessoas doem a você, te ajudem, comece a ajudar. E você vai ver como que você vai ser sustentado pela graça e pelo amor do Senhor. As pessoas mais felizes que eu conheço não são as pessoas que são muito amadas, não são as pessoas que são muito servidas. As pessoas mais felizes que eu conheço são aquelas que aprenderam, que têm o privilégio na sua vida de amar e de servir. A pessoa mais feliz não é aquela que é amada, mas aquela que ama. E à medida que ela ama, ela também vai sendo amada. Mas o que a torna mais feliz é a capacidade que ela tem de amar. As pessoas mais felizes que eu conheço não são aquelas que são servidas, são aquelas que servem. E à medida que elas servem, elas também vão sendo servidas. Mas o que as torna mais felizes, ou mais felizes, não é o fato de serem servidas, mas o dom que elas receberam e que elas desenvolveram de servir. Então, se existe algo em mim, por exemplo, e aqui eu quero dar uma dica para você sair dessa solidão de uma vez por todas. Se existe no teu peito, no teu coração, um sentimento de que eu estou só, eu estou sozinho, e aí você pensa assim: tem outras pessoas que estão sozinhas também. Eu vou ajudar alguém que está sozinho, porque eu sei o que é a dor de estar só. E aí você liga para alguém hoje, uma senhorinha que a filha está longe, ela está em casa, nessa época de quarentena, né? Muitas pessoas, muitos idosos esquecidos. E aí você liga e diz: eu quero dar uma mensagem para você. Quero mandar um café da manhã para você. Eu quero mandar uma flor. Quantas senhoras de idade não recebem há tanto tempo uma flor? Quem sabe você poderia mandar uma flor, um buquê de flores para tua avó? Quem sabe você poderia mandar algum presentinho para o teu avô? Para alguém que você percebe e diz: eu sei o que é a dor dessa solidão e eu vou abençoar alguém com a presença. Se não a presença física, mas o fato da pessoa saber que eu a amo. Se eu não tenho dinheiro para comprar um buquê de flor, eu vou escrever um recadinho. E eu vou dizer que eu amo. E eu vou mandar. À medida que nós vamos amando, à medida que nós vamos servindo, nós vamos experimentando o amor e o cuidado. E a gente vai vendo Deus cuidando da gente através das pessoas. A partir do momento que nós permitimos que Deus cuide das pessoas, a partir da nossa vida. Quando você for um instrumento de Deus e através da tua vida Deus estiver cuidando de pessoas, Deus vai levantar pessoas na tua vida
para que através dela Ele esteja cuidando de você. Você não está sozinho. Você nunca estará sozinho, porque Deus sempre estará com você. E se você deseja que alguém cuide mais de você, decida cuidar mais de alguém. Deus abençoe muito a tua vida, o teu coração nesse dia. Deus esteja ministrando a tua vida, a tua família e a tua casa, em um nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a tua vida. Eu quero orar com você e eu quero orar pela tua vida nessa manhã. Obrigado, Deus, por esta manhã. Derrama o teu Espírito Santo e a tua graça sobre nós. Eu sou muito grato ao Senhor pelo privilégio de poder estar aqui. Eu não estou sozinho. Eu estou aqui com uma multidão de amigos e amigas. Cristãos, cristãs, pessoas que amam ao Senhor, que amam a tua palavra. Nós estamos aqui agora, Deus, abençoando a vida uns dos outros, colocando a vida uns dos outros diante do teu altar. Eu abençoo, Deus, a vida de cada um que está aqui, Senhor. Eu abençoo a família, Deus, de cada um que está aqui. Eu abençoo, Senhor Deus, o lar, a casa de cada um, Pai. Eu peço o derramamento do teu Espírito Santo, Pai. Eu oro, Deus, por esta vida, Deus, que está aqui. Ó Deus, por este coração que está aqui, Senhor. E eu clamo, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tire, Pai, todo espírito de solidão. E que o Senhor derrame, Pai, o teu espírito de vida. Teu espírito de contentamento. O teu espírito de reconciliação. Que o Senhor traga à vida de cada um pessoas que venham para nos abençoar, Pai, com a sua presença. Que venham, Senhor Deus, trazer a presença do Senhor à nossa vida. Através da amizade, através da convivência. Que o Senhor abençoe, Deus, em nome de Jesus. Derrame, Deus, do teu espírito e do teu poder sobre este lugar. Ilumina-nos, Deus, com a tua graça nesta manhã. Sustenta-nos, Deus, com o teu poder. Enche esse lugar com o teu Espírito Santo, Pai, com a tua força, com a tua graça. Ó Deus, que cada cantinho, Deus, deste lar, desta casa, seja, Deus, recheado, ungido, Deus, com o teu amor, com a tua presença e com o teu cuidado. Nós pedimos, Pai, oramos uns pelos outros. Aqueles que estão enfermos, Pai, que haja cura. Seja uma enfermidade, Deus, espiritual, seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade emocional, na alma. Deus, que o Senhor traga a tua cura nesta manhã e que todos sejam restaurados para a honra e para a glória do Senhor. Que o Senhor coloque, Deus, a tua mão e que perceba, Pai, o bálsamo, que perceba, Senhor Deus, o óleo que cura, que restaura e que traz o refrigério. Abençoe e reconcilia, Deus, esta família. Abençoe e reconcilie esse casamento, Pai. Quantas esposas, maridos, se sentindo solitários. Quantos membros da família, Pai, morando dentro da mesma casa, Pai, mas sentem-se solitários. Quantas pessoas, Senhor Deus, cristãs, tementes ao Senhor, sentindo-se solitárias. Que o Senhor, Pai, traga a tua cura, o teu remédio para esse momento. Que nós estejamos sentindo a tua presença e o teu cuidado. E que o Senhor esteja, Deus, mudando toda essa realidade, Pai. E que nós estejamos sentindo o amor do Senhor. Que nós estejamos sentindo o amor de cada pessoa que o Senhor coloca ao nosso lado. Ajuda, Deus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus, a ajudar alguém. Nos ajude, Deus, a abraçar alguém. Nos ajude, Senhor Deus, a suprir a necessidade de alguém, Pai. Nos ajude a sermos instrumentos da tua graça e do teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Deus, do Senhor, a tua graça, o teu poder e o teu amor. Nos abençoe nesta manhã, nesse dia. Traz a tua prosperidade e o teu cuidado sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Derrama o teu poder e o teu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Eu coloco todos diante do Senhor e te abençoo, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Sustenta-nos, Deus, com a tua graça, com o teu poder e com o teu amor, em o nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os pedidos de oração que foram trazidos e colocados aqui no teu altar. E abençoe, Deus, este lar com a tua unção e com o teu cuidado nesse dia. Tudo agradecemos ao Senhor e colocamos diante do teu altar. E obrigado, Deus, por esse instrumento, por esse meio de comunicar que o Senhor nos deu, que trouxe também, Deus, a possibilidade
de nós termos companhia, de nós estarmos juntos e de Deus apagarmos qualquer sentimento de solidão, porque nós não estamos sozinhos. Nós temos um grupo de pessoas maravilhosas que estão caminhando conosco. Muito obrigado, Jesus. É no teu nome que nós oramos e ao Senhor que nós agradecemos. Hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam aqui com você e com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, em Cristo Jesus. Amém e amém.